Neste canal, eu frequentemente falo sobre valores ocidentais. Um dos principais valores ocidentais é o Estado de Direito. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando perguntaram ao primeiro-ministro Churchill se a Grã-Bretanha ainda estava funcionando, então ele respondeu com uma pergunta: nossos tribunais ainda estão fazendo justiça? Alguém disse que sim. Então ele respondeu que a Grã-Bretanha ainda está funcionando. Tal é a importância da lei. Justiça atrasada é justiça negada. Mas o que está acontecendo em todo o mundo ocidental não é que a justiça está sendo adiada. Ela está sendo completamente negada. Veja essa última afronta à justiça na Austrália. Olhe para esse juiz. Eu não sei por que eles têm tanto desprezo pela civilização ocidental. A própria civilização que lhes deu tanto motivo para se orgulhar. Um libanês muçulmano com tatuagens do Hezbollah no pescoço saiu andando por Sydney, incendiando carros e pichando F Israel. Este juiz da Suprema Corte de Nova Gales do Sul, na Austrália, a Suprema Corte não é o tribunal mais alto. A Alta Corte é o tribunal mais alto. Só uma observação. Então, esse juiz da Suprema Corte de Nova Gales do Sul, Desmond Fagan, decidiu que as tatuagens do Hezbollah no pescoço dele não indicavam necessariamente apoio ao Hezbollah ou à ideologia do Hezbollah. Eu ouço há muito tempo. Membros de gangues nos Estados Unidos têm sido presos e identificados por causa de suas tatuagens, que mostram a lealdade à gangue a qual pertencem. Então, o juiz Fagan também concluiu que as ações dele de incendiar carros aleatórios que não pertenciam a judeus, carros aleatórios, e pichar F Israel por toda parte, eram compreensíveis à luz do seu histórico como muçulmano xiita libanês. Isso está longe de ser um caso isolado. Olha esse cara à esquerda. Ele é um refugiado iraquiano. Ele agrediu sexualmente uma garota de 14 anos e foi liberado porque o governo trabalhista disse aos juízes que se você der a alguém uma sentença superior a 12 meses, essa pessoa será deportada. Então, esses juízes, a maioria deles é progressista. Eles não querem que isso aconteça. Eles querem substituir as populações nativas por esses invasores estrangeiros. Quero dizer, mesmo que, por hipótese, mesmo que você quisesse trazer pessoas de todas as raças, de todas as culturas, pelo menos traga os bons, não os estupradores, não os assassinos. O sul global é enorme. Você pode trazer talvez alguns bons, eu não sei. Eu não acredito mais no multiculturalismo. Mesmo os bons vão ser perigosos culturalmente. Mesmo que você seja um cirurgião, um médico ou um cientista do Iraque, da Síria, do Paquistão ou de qualquer outro lugar, em algum momento, mais pra frente, eles vão desafiar a cultura nativa da Austrália, ou de qualquer outro país para onde forem. Eu tenho uma lista inteira desses juízes. Aqui vai outro. Isso aconteceu na Austrália também. Um golpista nigeriano que foi preso por estuprar a própria esposa foi autorizado a permanecer na Austrália. Esse cara é o nosso ministro do interior, o pior de todos. E olha, a gente já sabe qual é o ponto de vista ideológico dele. Veja só. Aqui está ele dizendo pra gente que não é necessário integração ou assimilação. O conceito de imigração é que as pessoas, quando vêm para a Austrália, querem fazer parte da Austrália. É isso que as pessoas querem. E eu nunca aceitei a palavra assimilação. Eu não quero que as pessoas percam quem elas são. A palavra integração é usada como parte do diálogo multicultural há muito tempo. E é isso mesmo. Queremos as pessoas como elas são. Eu nunca concordei com esse conceito de caldeirão cultural, de que toda a sua identidade deve ser dissolvida. Então, se essas são as opiniões deles, então você está surpreso? Ele quer nigerianos, sírios, somalis e sudaneses. Ele quer que eles venham e não se integrem. Não se assimilem. Tragam sua cultura do facão. Tragam sua cultura de estupro e agressão sexual. Isso é perfeitamente aceitável. Isso está piorando. Eu disse isso há quase 2 anos. Mulheres australianas, preparem-se, porque isso vai acontecer com vocês em uma escala inimaginável para vocês. Por que eu disse isso? Porque eu já tinha visto isso acontecer por toda a Europa e no Reino Unido. Veja só isso. Um condenado por abuso sexual infantil de Serra Leoa está argumentando que conceder a ele residência permanente poderia reduzir o risco de reincidência na Austrália. Ele diz, então me dê residência permanente, e eu não vou fazer isso de novo. Mas se você não me der residência permanente ou me deportar, então eu vou fazer de novo. E adivinha só? Adivinha o que aconteceu? Então ele continua aqui com um visto de alto risco, um dos 342 no último levantamento publicado. Essa categoria de visto originalmente incluía 72 pessoas condenadas por crimes violentos, sequestro ou assalto à mão armada, 37 por crimes sexuais, incluindo crimes sexuais contra crianças, 16 por violência doméstica ou perseguição,
13 por crimes graves relacionados a drogas e 7 por assassinato ou tentativa de assassinato. Mas não temos como saber quantos estão aqui porque Tony Burke, o cara que você acabou de ver, parou de publicar os números mensais. Foi exatamente isso que David Lammy fez no Reino Unido quando as pessoas pediram os dados. Quantos desses migrantes estão cometendo esses crimes violentos? Sabe o que ele fez? Ele fez uma petição para esconder isso. E então eles dizem, bem, pessoas brancas cometem mais. Eles não nos dão nenhum dado. Algumas pessoas brilhantes já fizeram um ótimo trabalho através de várias outras fontes, que todas apontam para uma mesma direção. Pessoas de países como Afeganistão, Serra Leoa, têm até 20 vezes mais chances de cometer esse tipo de ato. 20 vezes mais propensos do que um britânico médio. E veja, a situação é tão ruim quanto na América. E, obviamente, a América tem, sei lá, uma série de outros tipos de problemas. Olhe para isso. Então, esse cara que você está vendo, foi revelado que o homem negro que tentou estuprar uma mulher branca em um parque público em Savannah, Geórgia, já foi preso 22 vezes desde 2020, incluindo por agredir uma mulher em um ponto de ônibus este ano. Ele foi solto da cadeia há apenas 17 dias. Na verdade, nas suas últimas 15 prisões, eles o liberaram todas as vezes. O cara que matou Irina, a garota ucraniana, a loira ucraniana que estava sentada em um trem, que tinha um pôster do BLM no quarto, completamente sem provocação. Esse cara também estava solto depois de agredir várias pessoas. Vamos assistir a essa reportagem. Conversei com uma ex-policial do SPD que prendeu esse suspeito várias vezes. Também falei com a deputada estadual da Geórgia, Jessie Petrie, e com o vereador de Savannah, Nick Palumbo. Ambos estão chocados, decepcionados e extremamente frustrados, porque esse homem tem entrado e saído da prisão repetidas vezes, se perguntando o porquê. Então a polícia os prende e nossos juízes progressistas os soltam. E novamente, não são delitos menores, como por exemplo, alguém que cometeu um crime de colarinho branco ou alguém que apenas roubou uma barra de chocolate. Esses são criminosos violentos, violentos mesmo. Eu acho que eu não sei se eles vão mostrar esse vídeo. Esse cara estava simplesmente andando por aí e socando mulheres no rosto aleatoriamente, deixando-as desacordadas. Eu não sei se eles vão mostrar esse vídeo ou não. Doyle aparentemente está escapando pelas brechas do sistema. Lashua Doyle, de 30 anos, está de volta atrás das grades, desta vez enfrentando 3 acusações por crimes graves. Ele foi preso na quinta-feira pela polícia de Savannah por tentar estuprar uma mulher nos banheiros do Daphne Park. Funcionários da cidade ouviram algo, foram avisar um policial de folga, que conseguiu correr até o local e impedir o abuso sexual. O distrito do vereador Nick Palumbo cobre o Daphne Park. Vez após vez, ele violou a confiança da nossa comunidade. E eu adoraria ouvir uma prestação de contas do juiz e já pedi à promotoria como eles prestam contas pelo que está acontecendo aqui. Deixe-me repetir isso. Desde 2020, ele foi preso 22 vezes. E nas suas últimas 15 prisões, eles o liberaram todas as vezes. Esta foi a 8ª vez que ele foi preso só em 2026. Estamos em agosto. E daí? Uma prisão a cada mês. Que chance de reabilitação essa pessoa tem? Eu nunca fui preso. A maioria das pessoas nunca é presa. Esse cara foi preso 8 vezes só neste ano. Então eu preciso enfatizar ainda mais. Tenho mais exemplos. Olha isso. Voltando para a Austrália. Esse cara, a Suprema Corte de Nova Gales do Sul, acabou de decidir sobre um homem do Oriente Médio em Sydney. Desculpa. Esse é o cara com uma tatuagem do Hezbollah no pescoço. Acho que deve estar atrás dele. Deixe-me ver se eles têm a foto. E foi isso que ele fez. F Israel. Foi assim que ele vandalizou uma propriedade de judeus. E o juiz disse, não há nada de errado com isso. Nada pra ver aqui. Pronto. Esse é outro cara. Isso é a América. Ele está vazio, ele está quebrado. Ele parou. É assim que a irmã de Daquan Hunt o descreve. Ela conversou conosco, mas não quis que mostrássemos seu rosto ou usássemos seu nome. Pelo que eu sei, os diagnósticos deles são esquizofrenia paranoide, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno bipolar. Antes de, segundo a polícia, Daquan Hunt atacar vítimas aleatórias em Dilworth, a irmã dele conta que ele já tinha sido violento com ela e com a mãe deles. E ele simplesmente perdeu o controle e isso acabou virando violência. E nós tivemos que chamar a polícia naquela vez. E toda vez que algo acontecia, sim. Ele também foi solto. Olha esse aqui. Isso é engraçado. O traficante albanês Sprezan Koka foi poupado de uma ordem de deportação após cumprir pena por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro porque sua filha faz xixi na cama. Ele disse ao tribunal de apelação que sua filha precisava de intervenção terapêutica devido aos seus acidentes, que pioraram durante o tempo em que ele esteve na prisão.
Você não pode me deportar. Minha filha faz xixi na cama. Por que você não leva sua filha com você também? Desculpe, não podemos punir a filha dele. Como assim, punir a filha dele? Ele é albanês. Ele só está voltando para o país dele. Vamos dar uma olhada em outro caso. O cidadão iraniano, ele não é um daqueles bons iranianos, sabe? Existem iranianos seculares e existem iranianos islamistas. Ele é um iraniano pró-Palestina. Um cidadão iraniano que drogou e estuprou uma menina de 13 anos em seu quarto não será deportado nem preso e continuará recebendo apoio do NDIS, financiado pelos contribuintes, enquanto vive livremente na comunidade. E é assim que eles são agressivos contra os nativos. 7 homens que jogaram objetos e empurraram lixeiras contra a polícia durante um protesto em Southampton pelo assassinato de Henry Novak. Então isso aconteceu em junho, maio, foram presos por anos por uma juíza que já deixou vários pedófilos livres. Esta é a juíza Meg Scott. Ele deixou o estuprador de crianças Daniel Szilard, que estuprou uma menina de 12 anos, sair em liberdade. Veja, agora esse cara é Daniel Szilard, então ele não é muçulmano. Mas esses caras, eles têm uma visão de mundo distorcida, pessoal. Eles têm um certo carinho por estupradores e pedófilos. Eu vi um vídeo em que esse cara, o lunático woke de esquerda, estava argumentando. Ele estava dizendo que precisamos mostrar compaixão e amor aos estupradores. Sabe? Eles precisam do nosso amor e atenção. Porque se alguém faz algo assim, então tem algo errado. Tem algo errado. Tragam de volta a pena de morte. Ela deu a ele uma dispensa sem punição, apesar de ele ter se declarado culpado. Ela também causou indignação ao elogiar o estuprador argelino Hamad Shihamza por ter se estabelecido na Grã-Bretanha e aberto um salão de cabeleireiro. Ela disse que o predador merecia reconhecimento por superar seu passado muito difícil para se tornar um empresário de sucesso na Escócia. Deixe-me encontrar aquele vídeo do qual eu estava falando. Olhe para esse cara. Deixe-me avisar você. Isso vai te deixar irritado. Movimentos maiores de pessoas que estão ativamente engajadas em luta militante, ajuda mútua e resistência. Não podemos simplesmente construir pequenos movimentos isolados de pessoas que já falam a nossa linguagem. Círculos de cuidado e responsabilização funcionam melhor do que punir pessoas que cometeram violência sexual para fazê-las parar. É como se o abolicionismo fosse tão pragmático e ainda assim, ironicamente, sempre somos acusadas de sermos utópicas. Como se fôssemos acusadas de ser utopistas. Você não pode morar em lugar nenhum e não pode trabalhar em lugar nenhum. Sabe, são aplicados a pessoas de grandes estufas, em vez de tentarmos dizer, não somos infratoras sexuais. É como se fosse um conceito inventado para atingir nossas comunidades e muitas outras comunidades. E nossos movimentos são pequenos demais para atender às necessidades das pessoas em nossas comunidades que estão em crise e para organizar lutas eficazes para parar a polícia. O que diabos ele está dizendo? Eu nem estou entendendo. Lendo o parque e parando você sabe, parar o oleoduto e, você sabe, tipo, fechar a fábrica de armas, tipo, precisamos fazer tudo isso. E precisamos de muito mais pessoas. O contexto carcerário em que vivemos criou uma narrativa sobre segurança, culturalmente, que é terrível para todos nós. Eu não entendo o que ele está dizendo, para ser honesto. Eu só tô me guiando. Por esse título. Professores abolicionistas dizem que estupradores devem enfrentar círculos de cuidado e responsabilização, não punição. O professor de Direito da Seattle University, Dean Spade, o palhaço que você viu à direita, e o professor de Criminologia da Birkbeck, S. Lambell, abordam o sistema prisional. É isso que ele quis dizer com abolicionistas. Eu estava dizendo, o que ele quer dizer com abolição? Como não há escravidão no Ocidente. Abolicionistas. Essas pessoas acreditam em abolir prisões. S. Lambell leva a abolição das prisões à sua questão mais difícil. O que acontece com estupradores e pessoas que cometem violência sexual grave? Vamos, é melhor voltarmos a outro assunto. Aí está. Um migrante de Gana caçava mulheres nas ruas de Oklahoma City. Ele atacou uma, o soltaram. Ele atacou outra, o soltaram de novo. Então ele tentou estuprar uma terceira mulher em plena luz do dia e os bombeiros o tiraram de cima dela. Ele já foi preso mais de 20 vezes. Vamos dar uma olhada nesse sujeito. Deixe-me adivinhar. Jeff Azier, de 26 anos, esteve na cadeia 3 vezes nas últimas 2 semanas, todas por supostamente agredir mulheres. No dia 1º de agosto, perto da Northwest 23rd, com a Classen, a polícia foi chamada por causa de um possível estupro. Azier supostamente empurrou uma mulher contra a janela de um ponto de ônibus e colocou as mãos dentro da calça dela. Outra mulher também contou à polícia que Azier se aproximou por trás enquanto ela caminhava pela Classen e puxou a calça dela para baixo. Ela conseguiu empurrá-lo e fugir. Ele foi preso por abuso sexual e exposição indecente. 5 dias depois, perto do parque Scissortail, ele foi acusado de se aproximar por trás de uma mulher e agarrar o bumbum dela várias vezes. Quando ela se virou, ele supostamente estava mexendo dentro das calças.
Mas quando ela pediu para ele ir embora, ele se afastou. A polícia o encontrou depois e o prendeu por abuso sexual. 6 dias depois disso, na quarta-feira desta semana, aconteceu um incidente na trilha do Lago Heffler, quando ele supostamente se aproximou por trás de uma mulher, a puxou para baixo e tentou estuprá-la. Os bombeiros impediram e chamaram a polícia. Agora, a fiança dele está em $75 mil, mas a promotoria disse hoje que o plano é tentar aumentá-la, por causa de todos esses incidentes. Hoje perguntamos às autoridades por que as acusações formais ainda não foram apresentadas em nenhum desses casos. A polícia de Oklahoma City me disse que está trabalhando em estreita colaboração com a promotoria. Eles continuam soltando esses caras, mas esse é o estado do nosso sistema de justiça. Eu não sei por que eles têm tanta compaixão pelos criminosos. Foi John Adams quem disse que justiça para o criminoso é crueldade para a vítima? Fetter deve estar se revirando no túmulo. Churchill deve estar se revirando no túmulo.